Hoje nós vamos falar sobre monumentos megalíticos, né? Agora, por quê? Eu já comentei de mitologia, falei de criaturas, né? Goblins, sereias, falei sobre curiosidades, nomes de cidade como Oxford, Paris, né? Gastronomia, que como ela pode mudar a sua história, comentei de outros mundos e a ligação delas com a religião. Agora, o que acontece? O que são monumentos megalíticos? Os monumentos megalíticos são aqueles monumentos pré-históricos, normalmente do Neolítico, né, que tem pelo menos por toda a Europa, né? Então são círculos de pedra, são os menires, são os dolmens, né? Aqueles morros, né, que tem uns túmulos dentro, que a gente chama de colinas ocas ou colinas encantadas, os celtas chamavam eles de Xi, né? E por que eles são importantes? Acho que eles são importantes porque dentro do processo de criação de mundo, e eu já comento isso em outros vídeos, né, que foi um assunto que a gente tratou no Aliteração, o mundo não surgiu como você criou ele, né? Então, sei lá, você tem uma cidade, essa cidade tem que ter surgido de algum lugar, né? Não é o fato que a cidade está aqui no começo da história que você não tem essa cidade não tem uma história. E a mesma coisa com qualquer coisa. Então, por exemplo, se a gente for ver eu digo isso por quê? Porque o autor, desculpa o corte, o autor, quando está começando, ele pensa no mundo medieval dele, mas pensa como se já tivesse nascido assim, né? Como se lá as outras raças, os elfos, os anões, as raças criaturas que você quiser colocar lá, já estavam ali, né? Se o ser humano já foi criado pelos deuses, todas elas foram criadas pelos deuses daquela maneira. E não é assim, né? Mesmo que seja, então se a gente for pensar, sei lá, em celtas, em vikings, né, em nórdicos, e for ver a mitologia deles, eles têm a mitologia de como os deuses desceram para a Terra, né, como os deuses fizeram, como os deuses criaram os seres humanos, como os deuses estiveram aqui durante um tempo, né, depende da mitologia que você for tratar. E esses monumentos megalíticos são muito interessantes. Por quê? Porque estão ali, as culturas chegam ali, encontram eles, e para essas culturas, eles são lugares que foram criados pelos deuses, né? Então, porque eles já estavam ali quando eles chegaram, e nem eles às vezes sabiam como haviam sido feitos os monumentos, né? Então, você tem, por exemplo, dois clássicos da mitologia celta, da cultura celta, na verdade. Um é o Stonehenge, né, que era sagrado pelos druidas, né, os sacerdotes dos celtas, e outro é Newgrange, na Irlanda, né, que dizia que era a casa do deus Dagda, que é um dos maiores deuses dos Tuatha Dé Danann, que é o panteão da mitologia celta, e tinha sido onde nasceu o Cuchulainn, que é um dos heróis do ciclo do Ulster, uma figura super importante dentro da mitologia, né? Então eu vou falar um pouco desses, né, assim como dos dolmens, né, e como você pode usar, né, e por que eles são importantes na criação do mundo. Primeiro, eles são importantes na criação do seu mundo porque, se for analisar, existem mais de 35 mil deles espalhados pela Europa. Se você está fazendo uma Idade Média que é baseada, como a maioria das Idades Médias na Europa, tem que ter isso, por empatia. A pessoa que visitou, de repente, Stonehenge, vai chegar lá, olha, né, vai chegar no seu livro e falar, nossa, tem uma coisa que parece Stonehenge, não estive lá. Eles têm uma relação com Stonehenge parecida com o dos celtas, né? Então tem aquela coisa, né? E até sobre o ponto voltando ao ponto do mundo não surgiu na Idade Média, dois grandes exemplos disso são o Tolkien, né?
Então você vai ver as histórias dele acontecem na Terceira Era, mas houveram duas eras, né? Então ele primeiro escreveu, ele não escreveu O Senhor dos Anéis no começo, ele primeiro escreveu o Silmarillion, que era a história dos deuses da Terra-média. Então você tem toda a história da Primeira Era, da Segunda Era, antes da Terceira Era, então houve uma evolução. E o Robert Howard, eu também já comentei a respeito em textos, que ele fez, né? Inclusive existem livros até em português, que tem uma parte dele falando, olha, determinando a história do mundo dele. Então, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro, tal povo veio para cá, tal povo foi para lá, tal povo evoluiu para isso, tal povo evoluiu para seres bestiais. Por quê? Porque quando ele fez isso, ele criou uma base que ele tinha de lógica. Porque se você não fizer isso, quer dizer, escrever é uma loucura. Você vai criar cada coisa no momento que ela tem. Quer dizer, vai ter que ficar revisitando a sua história, o começo, você está refazendo sempre, né? Mas, de qualquer maneira, passando esse ponto, né, da importância que podem ter, né, vamos falar um pouco desses monumentos megalíticos, né? O primeiro são os círculos de pedra. Então, né, você tem Stonehenge, o mais famoso deles, né, conhecido como a Dança dos Gigantes. Você tem Avebury, você tem diversos, eu não vou citar todos, né? Você tem Avebury também na Inglaterra. Você tem o Crommelech das Alpendres, que é em Évora, em Portugal. Então você pode ver que existem em outros lugares, né? Esse Crommelech dos Alpendres são 95, imagina, são 95 menires ali, que nem aqueles menires que o Obelix, a gente conhece por causa das histórias do Asterix, que o Obelix carregava, né? Enterrados, né? E eles eram, até foi estudiosos de Oxford, um estudioso e professor de Oxford, um astrônomo, fizeram uma pesquisa que era, o pessoal fala, é um relógio solar. É um modo que os antigos tinham para calcular solstícios e equinócios. Então eles sabiam que no solstício de verão o sol ia nascer desse lado aqui, dentro daquele dome ali, né, no de inverno ele ia estar ali, aqui desse lado, né, no equinócio ele ia estar aqui desse lado aqui. Então eles calculavam o andamento, né, do ano através desses círculos de pedra, né? E na sua história é interessante porque eles podem, sei lá, eles podem ser portais, né? Então um portal pode se abrir alguma época do ano, né? ou alguma data especial para fazer um ritual para algum lugar, até para outro mundo que a gente já citou, né? Então, percebe como isso pode ser algo a mais na sua história, criar mais um mistério na sua história. Quer dizer, a mesma coisa acontece com os Shi, né? As colinas ocas, né? Então, por exemplo, você tem como comentei, Newgrange na Irlanda, também foi feito, né, com alinhamento. Então dentro do solstício de inverno, quando o sol nasce, ela vai passar por uma parte superior da entrada, cruzar todo o corredor e entrar na câmara principal. Imagina uma coisa dessas, né? Imagina um povo antigo vendo uma coisa dessas e imaginando, umas divindades devem ter feito isso, né? Então, de novo, pode ser uma coisa que ligando com outro mundo, ligando com algum ritual, ligando com algum portal, né? Cria e cria empatia, né? Porque a pessoa que conhece, a pessoa que foi, a pessoa que gosta de mitologia e a pessoa que lê fantasia medieval, normalmente ela tem esse gosto, né, por mitologia, vai sentir isso. Então eu não vou falar assim, use Stonehenge, use Avebury, ou use Newgrange, né? Tem outros também, né? Você tem o Brian Sandu. São duas montanhazinhas
bem pequenininhas com uma entrada, né? E eles ficam em Tara. Tara é, para quem não conhece, é a capital espiritual da Irlanda, né? Onde também tem, depois colocaram uma pedrazinha que eles falaram que era aquela pedra que quem pisasse ia ser o rei, né? Tem ligação com a pedra na espada do rei Arthur, né? Inclusive, dentro dessa questão, acho que na literatura eu só vi esses monumentos megalíticos serem usados dentro do ciclo arturiano, né? Tem uma história, a trilogia do Merlin, da Mary Stuart, eles contam que o Merlin trouxe da Irlanda e fez o Stonehenge, mas fora isso eu não conheço. Isso é raramente citado, então eu acho muito interessante, pode criar uma novidade para o seu mundo, né? Você tem essas colinas ocas, né, que dentro da mitologia era onde você entrava para o mundo das fadas, né? Então você tinha esse conceito. Então, de novo, a gente volta para esse conceito de ser um portal, né? Além de poder ser uma tumba de algum rei, de algum ser, né? Um lugar, como eu falei, a morada de um deus, né? E você tem os dolmens, né? O que são os dolmens? Dolmens são aquelas pedras, né? Aquelas mesas de pedra, né? Então você tem 2, 3, 4 menires ali colocadas na terra com uma pedra por cima, né? Uma pedra chata, horizontal, enorme, né? Normalmente, que também era um túmulo, né? Também era um túmulo das pessoas. Então, de novo, assim, ela podia ser aberta, né? Então ela podia ser um dolmen, tinha um túmulo aberto, podia ter um dolmen, ser um túmulo fechado, ser um túmulo simples, né? Só o dolmen em cima do túmulo, ou ela ser o dolmen ter entrada e ter uma passagem e o túmulo está em outro lugar, né? Então, assim, existem diversas possibilidades, né, de você usar. E na verdade, isso não é, né, inclusive, dolmen em bretão antigo exatamente é mesa de pedra, né? Dol é mesa, men é pedra, então dolmen ou dolmens, né, é mesa de pedra, né? E tem na mitologia, na verdade, eu puxei isso mais de um Xi, né? de uma montanha, de um morro encantado. Tinha uma história que era de Bryn Hellion, né? Que era um local que tinha diziam que era assombrado por um espírito de um guerreiro que usava uma armadura dourada, né? E depois escavaram esse local e encontraram efetivamente um túmulo com um guerreiro com uma parte de armadura superior dourada. Então é uma história bastante interessante. Se a gente for considerar que você teve esse conceito folclórico ligado com esse conceito arqueológico, né? Mas você pode pensar, por exemplo, que o dolmen é uma coisa dessas. Pode ser um lugar onde alguém guardou um item mágico, né? Que você vai ser importante, ou um item sagrado importante para a sua história. Pode ser um lugar onde alguém guarda por exemplo, um rei, né? Pode ter sido guardado ali com a sua armadura, usando como exemplo esse exemplo, puxando ele para um dolmen, né? E os personagens precisam, né? Os seus protagonistas precisam disso por algum motivo. Pode ser um lugar onde alguém guardou ou prendeu, né, algum ser, um imortal, um monstro, um ser de outro plano, né, um demônio, né? As ideias são inúmeras, né? E, bom, é isso, né? Eu acho que grande parte desses monumentos são esses três, né? Estão divididos dentro desses três, né? Lembrando, os círculos de pedra, as montanhas ocas ou tumbas dentro de morros, né? E os dolmens, né? Eles não tinham
né, normalmente, se eles tinham, isso foi apagado com o tempo, símbolos neles, mas Newgrange, e é só você procurar qualquer foto no Google e você vai ver, que foi construído há 3.200, em 3.200 anos de Cristo, né, antes até de Stonehenge e das pirâmides, segundo os arqueologistas. Ele tem uma pedra frontal com diversos triskeles. Né? Triskeles são 3 espirais, né, ligadas, formando que nem essa aqui, na verdade, né? Essa aqui é um triskele, que depois a triqueta, né, que é são uns ângulozinhos formando um triângulo, dentro do cristianismo celta, né? Para os celtas antigos, o triskele queria dizer a ligação dos 3 mundos, né? O material, o espiritual e o energético. Também era ligado a muitas deusas tríplices, então você tem as Morrigan, né? As Brihits, todas as deusas tríplices celtas tinham como imagem também esse triskele. E pro cristianismo celta você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é evidente, né? A trilogia, a figura tripla do cristianismo representado pela triqueta. E eu estou dizendo isso porque esse é um assunto, já estou adiantando um assunto que nós vamos tratar, né, mais no futuro, né, de falar de símbolos, da importância que ele pode ter na sua história, exatamente porque são coisas que podem deixar a sua história com um sabor mais interessante, né, mais, não ser aquela coisa, todo mundo fez, é tudo igual, não. Então, conhecer esses símbolos, né, a gente está fazendo a pesquisa para dar uma pequena apresentação deles, né. Então, hoje foram os monumentos megalíticos que, como eles foram importantes para as culturas antigas, elas podem ter uma importância interessante na sua história. Espero que você tenha achado interessante todo esse estranho. Eu achei bem legal fazer essa pesquisa, né? Muito eu já sabia, mas é sempre bom a gente dar uma melhorada. E, bom, como sempre, se você gostou, dá um curtir no vídeo, né? Repassa para o seu amigo que está escrevendo literatura fantástica, que ele deve achar isso interessante. E como sempre, segue a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre postando material, texto, coisas sobre o mercado, né? Dicas sobre escrita, resenhas, né? E até a próxima.